lindões, Croiser aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o sexto episódio da primeira temporada de The Last of Us, que foi ao ar nesse domingo, dia 19, e olha, que episódio maravilhoso, é um episódio que constrói muito bem a relação do Joel e da Ellie, avança essa relação um pouco e também na história, e aí eu vou discutir de todos os detalhes no vídeo de hoje, até porque, nossa, não é só essa relação que a gente tem que conversar aqui hoje. Mas antes, ó, só lembrar vocês, eu tô fazendo 2 vídeos por episódio, então tem esse primeiro que é a análise com spoilers logo na sequência e depois na segunda-feira um comparativo de jogo versus série, pra gente entender o que foi feito na adaptação, quais são as diferenças e as similaridades. Então, pra não perder nenhum conteúdo do canal, se inscreve e clica no sininho pra receber notificação pra quando eu tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem. Bom, gente, olha, eu tô extremamente feliz com esse episódio, principalmente porque a gente vê cenários icônicos, né? É lógico que por se tratar de uma adaptação, algumas coisas de jogabilidade acabam saindo da série, eles focam muito mais na história, fazendo com que tenha essas diferenças aí com o jogo, mas ainda assim é muito interessante a gente já ver questões aí da neve que logo aparecem no início, também a usina, mesmo que não tenha a missão na usina, que é algo que existe no jogo, mas no vídeo sobre o jogo versus a série eu vou falar um pouquinho mais, a gente ainda assim tem isso, a gente vê que tem uma tensão ali e traz todo esse momento extremamente importante para os personagens, tanto o Joel com a Ellie, quanto o Joel com o Tommy, ele finalmente encontrou o Tommy e a gente também entende o porquê que ele não respondia ao rádio, né? Mas antes de falar sobre a cidade aí de Jackson, depois Colorado, ainda mais depois desse final, eu sei que todo mundo quer falar logo, principalmente sobre o final, porque a gente sente pelo Joel. Eu acho que é muito importante a gente retomar o início do episódio, porque essa cena que tem a aurora boreal, em que eles dormem a céu aberto e tudo mais, é uma cena que não existe no jogo, mas a gente entende a importância e o porquê dela, né? Porque esse é o momento em que a gente começa a ver esses personagens se abrindo, principalmente depois do impacto que teve a história do Henry. Eu acho que é muito importante ressaltar isso, porque quando a gente inicia o episódio, eles relembram ali o que aconteceu e passa esses 3 meses, né? A gente vai aí pro inverno. Apesar de sim ser narrativo para te relembrar o que aconteceu ali, ainda assim eu acho que é muito importante, porque esse momento do Henry e do Sam do episódio passado, ele tem um impacto muito grande, porque ambos presenciaram eles tirando a própria vida, e eram pessoas, inclusive, que iriam pra jornada junto com eles. A gente viu como que a Ellie se sentiu com relação a Sam, né, deixando a plaquinha ali, se desculpando. Então aqui é um momento de desabafo, é quando eles começam a se abrir um pouco mais. A gente vê, por exemplo, eles brincam, né, eu acho que é um fator muito importante pra falar, que é mais um aspecto assim que eles só vão explorar lá na segunda temporada, mas prestem muita atenção nessa conversa que o Joel tem com a Ellie, porque eles conversam tipo, ah, depois de tudo, o que você vai fazer, né? E o Joel fala que ele adoraria viver num rancho com ovelhas. Isso é um contexto muito importante, então guardem essa informação no coração de vocês, mesmo quando a segunda temporada sair daqui, sei lá, 2 anos, né? E outra situação que eu falo pra vocês prestarem atenção nessa cena específica é o momento que a Ellie bebe pra aquecer, e aí ela fala, ah, continua nojento. Isso daqui vai dar mais contexto, então só prestem atenção nisso agora, tá? Mas a gente vê que tem esse momento de brincadeira, de projeção sobre o futuro, né, deles, como que vai ser, mas também um momento de abertura dessa relação. Então a gente vê, por exemplo, a Ellie, né, falando como que ela se sentia com relação ao Sam. A gente, como audiência, a gente viu isso, o Joel também viu isso ali na plaquinha, mas aqui ela põe pra fora, ela desabafa depois desses 3 meses. Ela fala que tentou ali utilizar o sangue dela, então ela começa a ter certas incertezas quanto à missão, se vai dar certo, se de fato ela vai ajudar a humanidade de uma forma geral, e a gente vê o Joel acolhendo um pouco mais, e é interessante tudo isso, porque assim, esse episódio, ele é um episódio que marca bastante um protagonismo maior pra Ellie, porque a gente acaba entendendo um pouco mais dela, tem pequenas informações que são importantes e conforme elas forem reveladas eu puxo aí nos vídeos mais à frente, mas o que eu quero dizer é que também é muito importante esse momento desses 3 meses que passou pra gente ver como a Ellie foi aprendendo cada vez mais, a ponto, né, da gente ver quando o Joel acorda, apesar dele ficar preocupado, ela faz todo o checklist, ah não, já vi tal coisa, tal coisa, tal coisa, então a gente vê como ela começou a aprender a se virar. E isso vai ser extremamente importante, principalmente depois do final do episódio. É até interessante porque no final do episódio
episódio, a gente vê o Joel ensinando ela a mirar, atirar e tudo mais. Isso também é um aspecto bem legal para mostrar como que foi o aprendizado dela ao longo desses 3 meses, dessa jornada, porque afinal de contas eles foram caminhando. O Joel já tinha externalizado isso lá pro Henry, falou, olha, a gente tá indo nessa certa direção e muito provavelmente a gente vai fazer a caminhada a pé. Então é muito interessante como eles deram mais contexto, não só a passagem de tempo, que lógico, não faz sentido nem a série nem o jogo mostrar, mas eles dão um senso de que houve um aprendizado aí pra Ellie. Então ela já sabe mais a dinâmica, ela já sabe exatamente quais que são os métodos do Joel. E é como eu tenho falado, né, a série ela é muito trabalhada nas minúcias, então olha só como essa cena, como ela é inserida, o tanto de contexto que ela vai dar, principalmente que algumas coisas vocês não tenham entendimento agora, ainda assim é muito interessante ver como que eles captam aqui previamente algumas coisas que ainda vão ser exploradas nos personagens ou em situações aí que a gente ainda vai ver. E aí a gente continua essa jornada até o momento que eles encontram de fato o Tommy, encontra a galera, entende, né, porque se chamava Rio da Morte, eles falavam que às vezes era necessário, né, mas principalmente para manter com que a comunidade se tornasse segura. E aí o próprio Tommy também em certo momento explica, né, falando que não respondeu o rádio porque era uma das regras do local até mesmo para manter ele seguro também, para que as pessoas não interceptassem, não soubessem exatamente onde que é, né? Então isso mantém o isolamento daquela comunidade. Mas antes de falar sobre o Tommy e o Joe, eu preciso falar, eu amei que eles utilizaram o cachorro como um detector de infectado, né? Se você estava infectado e tudo mais. Porque nem todo mundo é como o Bill, né? Que tinha conseguido. A gente até vê lá no 3º episódio que o Frank fala, como que você conseguiu isso? Mas o cachorro, né? A gente viu no 1º episódio, olha lá, como as coisas elas ficam retornando, né? Quando a Sarah percebe que algo tá estranho, o cachorro ficava super olhando ali pra senhorinha, né? Que era vizinha deles e tal. Então é muito legal que o cachorro, e faz muito sentido eles utilizarem o cachorro pra ser esse detector aí. E aí a gente finalmente vê 6º episódio, o reencontro do Tommy e do Joel, né? É até interessante que a gente vê que é um reencontro bem acalorado, né? Eles realmente estão muito felizes de ver um ao outro ali. E, gente, eu tenho que falar, quando o Tommy aparece de longe, na hora eu falo assim, meu Deus, lembra o cara de This Is Us, sabe? Ele tá muito parecido na característica, apesar de serem atores diferentes. Lembrando, né, que em certo momento o Joel fala que a última vez que eles se viram, eles tinham brigado. E é até interessante porque aqui na série, né, o Joel, ele já não conta a história sobre a Ellie logo de cara quando ele encontra, né? Eles têm ali o tour, beleza e tal. E é até interessante, hein, gente? Essa cidade que a gente vê é algo que a gente só vê na parte 2 do jogo. Então também é interessante observar como eles já estão trazendo alguns elementos do 2º jogo que eram previamente existentes, talvez só na época que lançou o 1º jogo eles não necessariamente tinham isso desenvolvido, mas isso não é a única coisa que tem do jogo 2, a gente já tinha visto em episódios anteriores e cada vez mais, esse episódio mesmo tem bastante easter egg, vamos colocar assim, do jogo 2, mas em questão de narrativa, como que a história acontece é bem similar, tá? Mas eu achei muito interessante que, apesar de ter aquele reencontro acalorado, o Joel ainda assim, ele é uma pessoa muito desconfiada com todo mundo, a gente vê que eles têm bem aquela relação de irmão mesmo, então é o irmão que se ama, mas briga, protege, mas briga e etc. Então a gente vê exatamente isso aqui e até mesmo um certo receio inicial de contar as coisas pra ele. Então ele não chega logo entregando que a Ellie, ela era imune. Ele também mente sobre a Tess, até certo momento que eles se exaltam, né? E um acaba machucando o outro com pontos que sabe onde afeta muito bem. Gente, isso é muito relação de irmão, então eu achei perfeito, eles têm uma sinergia incrível. E eu acho que também, como a gente já tinha pequenas informações, por exemplo, que o Tommy fez parte dos vagalumes, o Joel entrou pra ficar de olho no Tommy, etc. A gente já entende muito nesse momento em que eles se reencontram, sem precisar ter visto, como que é a dinâmica deles. Então eu acho que eles transpassam isso muito bem. Eu acho que a relação deles é muito bem estabelecida, muito bem construída aqui pela série, que faz a gente crer muito rapidamente em minutos de cena aí dos atores. E além disso, né, também acaba trazendo uma maior sensibilidade pro Joel, porque no final das contas, gente, a única pessoa que sobrou pra ele é o Tommy e também a Ellie, né? Vamos considerar, porque a gente começa a ver como eles acabam se envolvendo
sensível mais nesse episódio, mas até então o Tommy, né? Então é até um momento que a gente vê um Joel mais sensível. Desde o início do episódio, eles começam a construir o que seria um ataque de pânico do Joel, que começa a ter certa palpitação ali no coração dele, e a gente começa a ouvir vozes, ter uns flashes, né? Tem até um momento que ele relembra ali do Natal com a Sarah. Cara, é assim, doloroso ver isso, mas também é muito interessante porque a gente entende um lado mais sentimental do personagem. Lembra que eu tinha falado no início aqui do vídeo que esse é um episódio que a gente entende mais das internalidades desses personagens. E aqui, mesmo que não seja o Joel com a Ellie, ainda assim a gente entende mais sobre aquele personagem. E entende os pesadelos que ele tinha, né? Porque ele fala que ele tem medo de esquecer, que ele acordava com uma sensação de perda, de fracasso, de que ele já tava velho pro negócio. E aí faz mais sentido ainda da aposentadoria, né, depois que isso tudo terminar, como a última missão e tudo mais. Então é muito interessante ver como que eles trabalham isso no personagem. E que nem eu falei, né, o que eles vivenciaram ali com o Henry é um baque muito grande pra qualquer pessoa, sabe? E além disso, a gente vê mais à tona as questões da Sarah ali com o memorial que a Maria tinha na casa dela e do Tommy. E aí a gente tem as relações muito bem estabelecidas até o momento em que o Joel realmente se abre ali pro Tommy e fala que a Ellie é imune da importância e traz à tona todas as coisas que o Tommy acreditava. Por isso eu também falo que eles estabeleceram muito bem o background dele com o Tommy, que a gente sente ali quando vê, porque até mesmo nesse momento você consegue entender a decisão do Tommy. Mesmo que ele rejeitando inicialmente, falando que ia iniciar uma família ali com a Maria, né? Ainda assim é algo que existe dentro dele. Ele acredita realmente, sabe? Então ele entende a importância daquilo. E é muito legal como ele compra também, né? Mesmo que inicialmente exista uma rejeição, ainda assim é um favor pro irmão dele. Ele vê a situação do irmão. E é muito legal como eles construíram a forma da Ellie descobrir as coisas, né? Que ela saiu ali da sessão e ela ouve tudo, e aí a gente tem a cena dela esbravejando ali pro Joel. Essa cena eu acho extremamente interessante, é uma cena que também acontece no jogo, com alguns direcionamentos um pouquinho diferentes só, mas é muito interessante que antes disso, quando a gente vê o Joel e o Tommy passando ali pela sessão de cinema, a gente ouve no filme que eles estão vendo a criança falando sobre ficar sozinha e o medo de ficar sozinha. E aí, quando o Joel vai atrás da Ellie, ela fala tudo que ela tinha comentado ali com o Sam, sobre o medo dela de ficar sozinha. Então você consegue compreender extremamente a raiva dela, por que ela despeja tudo no Joel. Ela fala que ela perdeu pessoas também, não foi só ele que perdeu, e desse medo dela ficar sozinha, e que a única pessoa que fez ela se sentir segura de alguma forma foi o Joel. E a Ellie, desde o início, desde o primeiro episódio, sempre tem reforçado o fato dela ser órfã e como isso regeu a vida dela. Então, assim, por isso que eu falo, né, eles vão trabalhando aspectos que talvez naquele episódio não essencialmente faça tanto sentido, que eles vão jogando, vamos colocar dessa forma, mas que vai escalonar para algo completamente compreensível como essa cena aqui. E devo dizer, eu gosto muito da Ellie tendo o senso de realidade, de como as coisas eram. Então ela lendo ali o diário, né, falando, meu Deus, era isso com que as garotas se preocupavam, sabe? Até mesmo o copinho vaginal, o que faz muito sentido, porque você pensando 20 anos à frente, né, nada sobreviveria, né? Mas as mulheres continuariam menstruando, então é muito interessante, e interessante a reação dela também. E essa cena, ela se torna mais interessante porque ela traz à tona a Sarah, o que deixa o Joel completamente bravo. É um tema extremamente sensível, mas é um momento que, por mais que seja a Ellie bravejando ali, principalmente, majoritariamente, ainda assim é quando eles têm pela primeira vez as claras. Quais que são as feridas de cada um ali? Lógico, a Ellie falta se abrir um pouquinho mais, e como eu falei, eu acho que esse episódio ele começa a desenvolver um protagonismo muito maior pra ela. A gente vai tendo entendimentos muito maiores sobre a história dela, porque até então a gente ficava muito em primeiro plano com o Joel, era sempre o Joel trazendo os contextos da vida dele, muito, lógico, pela curiosidade da Ellie. A Ellie até então falava meias verdades, em alguns momentos entregam pequenas frases, por isso que eu falo, ai, fiquem atentos, porque vai fazer total sentido mais à frente. E eu falo que essa cena é interessante porque é justamente a compreensão, né, de que o Joel entende que é ele que tem que fazer o negócio, é ele que tem que continuar ali com ela, sabe? É uma cena lindíssima, eu acho que é uma das cenas pra mim de forte
impacto da série. Lógico, é muito legal ver o Joel reencontrando o Tommy, mas a Ellie, o Joel e essa relação restabelecida, né? Porque a gente até vê depois o Joel dando mais contexto do mundo, até mesmo ele explicando das universidades como que era o funcionamento. Ah, as pessoas moravam aqui, estudavam aqui, sabe? E é muito legal essa curiosidade do mundo, até mesmo, por exemplo, esse aspecto da universidade, quando você põe, né, pra fora, lógico, na realidade dos Estados Unidos, isso você fica, caraca, realmente, né? A concepção do negócio é interessante. E é uma curiosidade muito genuína. Então, eu acho muito legal também essa construção dos diálogos. E aí, né, eu acho que a gente pode falar um pouquinho sobre Colorado. É muito legal que eles trouxeram os macacos, tanto na cena inicial ali, quanto no momento que eles ouvem um barulho no consultório. E o local ali, que era, sim, dominado pelos vagalumes, mas claramente que eles saíram de lá. É interessante que a cena, ela também já traz um outro destino ali de Salt Lake City, que eles veem no mapinha, né? Então que muito provavelmente eles encontrariam eles lá. Ali é uma situação bem que eles fugiram. O Joe até confere que tem um checklist que era justamente para eles saírem. E aí a gente vê um encontro com essas pessoas. É lógico que assim, gente, a série ela traz um tom muito mais realístico. Eu já venho discutindo isso há alguns episódios, né? Então a gente vê menos pessoas do que na própria missão, né, que a gente faz no jogo. E até mesmo o machucado do Joe, eu acho que faz mais sentido. Se a gente tivesse um machucado equivalente ao do jogo, né, que ele cai de segundo andar e enfia o negócio, eu acho que ele não sobreviveria, honestamente, tanto pela altura, né, então eu acho que faz muito sentido, muito provavelmente eles devem falar isso no podcast oficial da HBO, como que eles pensaram nessa cena, inclusive fica aí a dica, gente, é muito legal que o podcast oficial é um americano, né, aí o Neil Druckmann e o Craig Mazin, eles participam e eles falam como pensaram cada cena, alguns detalhes, que é bem interessante, que às vezes eu acabo trazendo em shorts aqui no canal e até mesmo nas minhas redes sociais, porque até permite mais tempo pra falar. Mas eu acho que faz muito sentido ser ali com o taco de beisebol, a gente vê o taco quebrando e sobrando aquela pontinha que é o que afeta ele, né? Eu achei bastante interessante. E como eu falei, né, a gente tem aí uma deixa pra ele se virar um pouco. Então, a gente ter aquela cena inserida inicialmente é extremamente importante pra esse ponto final que a gente chega aqui. E por isso também é muito interessante, né, ela falando, eu não sei pra onde ir, eu não sei o que fazer. Também mostra certa dependência dela com relação a ele, mesmo que previamente a gente tenha visto que ela consegue se virar, mas ainda assim, lógico, né, que nem a gente vê ela ainda entendendo muito sobre o mundo, o Joel dando muito contexto pra ela, é lógico que ela não saberia exatamente um direcionamento. No próprio episódio lá do Henry, ela fala, pra onde é tal lugar? Ele fala, pra lá. Então, tipo, ela também não tem um senso de direcionamento porque ela não tem conhecimento do mundo. Isso é um fator, mesmo que ela saiba se virar ali, ainda assim pra onde ir, não essencialmente ela saberia. Apesar que desde a casa do Frank e do Bill, eu acho que ela já tá bem melhor no mapa. Não, e assim, né, também a situação do Joel é um grande gancho, sério. Eu fico impressionada como a série, ela trabalhou muito bem os encerramentos, assim, de história para cada episódio. Não teria como ser mais perfeito que isso. E aí a gente finaliza da melhor forma, né? Com a música do Depeche Mode, que já tinha aparecido, só que aqui é em outra versão, que é essa jornada com meu melhor amigo. O episódio finaliza muito bem, é um episódio que engrandece muito a relação dos dois. A gente tá a poucos episódios do final e também é muito bom ver os personagens demonstrando mais as suas fragilidades e já ter um conhecimento à frente, né? Pra mim, gente, que jogou o jogo, eu achei muito legal a gente já ver a cidadezinha nessa primeira temporada aqui. Tem até personagem que aparece aqui que só iria aparecer na segunda temporada. Então, assim, muito interessante como eles estão trabalhando algumas coisas um pouco mais antecipado aqui na história. Então, tem uns easter eggs muito interessantes que eu vou falar bastante no meu vídeo de análise de jogo versus série, porque esse episódio, ele foi simplesmente sensacional. E é interessante ressaltar uma coisa aqui também. A série, ela deu nome aos bois. No episódio do Bill e do Frank, eles falam que o governo, ele era nazista, se referenciando a Fedra, a forma como eles lidavam com as coisas. Aqui a gente vê mais um senso de comunidade. Eles falam a palavra comunismo, é até interessante o estranhamento do Tommy na cena. E é interessante o questionamento da Ellie depois, né, que ela pergunta, o mundo era assim antes? E o Joel fala, né, que eram pensamentos diferentes, não tinha como quando a gente vai para proporções maiores. Então aqui na série, apesar de na prática ser exatamente o que eles estão mostrando, eles
falam mesmo, eles nomenclaturam as coisas. E eu acho que eles fazem um papel muito importante com isso aqui na série. Sério, que nem eu falei, muito legal como tudo tem feito sentido nos momentos que encaixa, como que o roteiro tem se finalizado nos episódios. Sério, não podia ser mais perfeito. Mas eu queria saber de vocês, o que vocês acharam desse episódio? Vocês sentiram essa evolução? Como que foi ver a relação do Tommy e do Joel pela primeira vez interagindo depois de tantos anos? Enfim, vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando eu tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!